Oi minha gente, hoje eu vim falar com vocês a respeito de um assunto que se torna um pouco polêmico e que eu considero uma cilada que o empreendedor cai muitas vezes. É uma cilada que eu caía praticamente todos os meses e eu queria bater nessa tecla de novo e comentar de novo com vocês, trazer mais informação a respeito disso. E o assunto é: dinheiro no caixa não quer dizer que a sua empresa, que a sua clínica está financeiramente bem. Isso é muito contraditório, né? Porque como assim eu tenho dinheiro, né? Tem dinheiro no meu caixa, eu tenho dinheiro na conta do meu banco, mas a minha empresa não tá bem. O que acontece? Se você não tem uma gestão eficaz do seu negócio, você vai achar que aquele dinheiro que tá ali ou que está no banco está sobrando. Por quê? Você não consegue ter uma visão de como vai ser o seu mês. Então, o que eu queria deixar muito claro: dinheiro no caixa, fluxo de caixa e lucro são coisas totalmente diferentes. É necessário sim, o fluxo de caixa tem um papel muito importante dentro da empresa e o fluxo de caixa se resume às entradas e saídas do seu caixa naquele dia, naquele mês. Então, sem o fluxo de caixa também não existe gestão, mas o fluxo de caixa não é 100% da sua gestão, né? Tudo aquilo que entra e sai. Você precisa saber tudo aquilo que você tem a pagar, tudo aquilo que você tem a receber para saber se realmente esse dinheiro é lucro. E muitos empreendedores caem e muitas empresas fecham por conta disso, por conta de confundir fluxo de caixa com lucro. Porque quando a gente acha que aquilo ali é lucro, a gente comete duas coisas assim, dois erros cruciais. Um erro, né? Se você não tem uma gestão eficiente, que com certeza você está cometendo, é misturando físico e jurídico. E físico e jurídico não se misturam. Mas quando nós temos um cenário onde isso acontece, o empreendedor vê aquele dinheiro sobrando e acha que ele pode colocar aquele dinheiro no bolso. E eu fazia isso assim, ó, rotineiramente. Ai, tá sobrando, hoje foi um dia muito bom, então eu vou pegar R$ 100. E olha, pode parecer pouco, pode parecer bobo, 10, 20, 100, mas você não tem noção. No final do mês, a hora que você soma todos esses picadinhos, o quanto você tirou da sua empresa, sem saber se a sua empresa realmente suportava essa retirada. Então esse é um primeiro erro muito crucial quando a gente tem dinheiro lá no caixa e a gente não tem gestão. Qual que é o segundo erro crucial? Quando a gente tira esse dinheiro, a gente não tem noção nenhuma se a empresa vai precisar disso depois. Por quê? Você não sabe quanto você tem para receber, você não sabe quanto você tem para pagar. Não quer dizer que hoje o meu caixa tem R$ 5.000, tô tranquila. E se até o final do mês você ainda tem mais 10 mil de conta? Então quer dizer que não tá sobrando R$ 5.000, tá faltando 5 e você tá tirando, sem saber se você pode realmente fazer isso. Se você não tem o controle de quanto você tem para receber, e aí o que vai acontecer? Você não tem como programar nem suas compras, nem a retirada, você não sabe se aquilo é lucro, se aquilo não é lucro. Então assim, não se iludam. Dinheiro no caixa e dinheiro na conta do banco não quer dizer que tá tudo certo. Pode chegar no final do mês e faltar dinheiro, né? Pode chegar no final do mês e as contas talvez somente empatarem, e a gente não trabalha para empatar, a gente trabalha para ganhar dinheiro. A gente tem que ser inteligente, a gente tem que sim buscar conhecimento de fazer essa gestão, porque o veterinário ele pode fazer isso, ele deve fazer isso. Ele tem que sair desse mundinho que a gente, né, dessa mentalidade que a gente sai da faculdade, que a clínica é só atender, é só fazer cirurgia. A gente precisa estudar. Então, assim, é muito contraditório esse assunto, mas é a realidade. O dinheiro ali, primeiro, não é seu. E segundo, não quer dizer que aquele dinheiro que você
acha que está sobrando, faz da sua empresa uma empresa rentável. Se você não tem o controle de quanto você ainda tem para pagar, de quanto você ainda tem para receber, e se você não tem nem o controle de nada, então você não tem como saber se aquilo ali é lucro. E um outro ponto muito importante. Ah, tudo bem, eu tenho esse controle. Eu sei que eu tenho 5 mil, mas eu tenho só mais 3 mil até o final do mês para pagar. Então vamos supor que está sobrando 2 mil aí, isso aí é lucro da sua empresa. O lucro é da sua empresa, ele não é seu, né? Ah, eu posso sim fatiar isso em porcentagem e talvez, né, se a minha empresa já está num nível de estabilidade, pegar uma porcentagem dessa e fazer uma retirada, né, para os sócios, até posso, mas primeiro, a minha empresa precisa estar estável, e segundo, a empresa precisa ficar com a maior parte desse lucro, porque esse lucro vai garantir para você um caixa que você com certeza vai precisar em algum momento, né? Porque empresa sem caixa é uma empresa fadada à morte. E aí um outro fator muito básico que a gente se perde e a gente se engana no conceito de lucro, né? Lucro é aquilo que sobra depois que você pagou tudo, é aquilo que sobra no final de toda a sua operação. E muitos empresários não fazem essa conta. Você acha que o lucro é aquilo que sobra depois que você pagou os boletos. Só que não é só boleto. Você tem funcionário, você tem imposto, você tem reparos da sua clínica durante um mês. Isso tudo tem que estar provisionado no começo do mês, esses gastos. Mas enfim, o lucro, ele é a sobra do final de tudo isso. Olha, eu paguei tudo, eu paguei funcionário, eu paguei todos os meus boletos, eu paguei imposto, eu tirei a taxa da máquina de cartão. Muita gente não faz a conta da máquina de cartão, não sabe quanto que tá gastando. E olha, isso é assunto para um vídeo inteiro, porque eu vou falar para vocês que o dia que eu sentei para fazer essa conta da máquina de cartão, eu caí para trás. Porque nunca na minha vida eu imaginava que comia tanto dinheiro da minha clínica como o dia que eu vi, que eu realmente sentei e fiz passo a passo, dia a dia desse custo. E isso muitas clínicas não colocam no papel. Então o lucro é o que sobra depois de tudo isso. Então eu tirei máquina de cartão, olha, uma outra coisa que as pessoas se esquecem e elas pagam todo mês, mas a gente não se dá conta porque vem descontado na nossa conta. E a gente muitas vezes nem lança, né? Não tem o hábito de conferir conta corrente. As taxas bancárias, muita gente não faz essa conta e isso daí não entra no custo da empresa. Então tudo isso, você tem que olhar para sua empresa assim, ó, nos mínimos detalhes. E o lucro é o que sobra depois de ter pago tudo isso. Não é só aquilo que está visível aos seus olhos. Isso é uma coisa que eu queria assim, ó, deixar muito claro, que vocês se atentassem mesmo. O lucro é a sobra depois que você paga tudo, mas é tudo mesmo, não é só aquilo que você acha, que você pensa, não é só aquilo que está visível. Ai, no primeiro mês vai dar trabalho para eu descobrir? Vai, porque você não tem o costume de fazer. Então você vai ter que olhar dia a dia todos os gastos. E a gente tem muitos gastos diários mesmo com coisas pequenas, coisas bobas, que a gente, muitas vezes, se você não tem um controle de caixa eficiente, você esquece de lançar isso. Mas você tem que olhar atentamente todos os pequenos gastos, você tem que olhar atentamente a sua conta bancária, tudo que está sendo descontado. Você tem que olhar a sua maquininha de cartão, você tem que conferir essas taxas de cartão, mensalidade de máquina, tudo, imposto, funcionário, hora extra, tudo. O lucro é a sobra depois que é pago tudo isso. E o lucro, ele é muito diferente do fluxo de caixa, né? Porque o fluxo de caixa é aquilo que a gente está rotineiramente ali acostumado,
Porém, a hora que a gente para ver o montante, existe muito mais coisa por trás do que somente um fluxo de caixa, né? Não que ele não seja importante, ele é crucial também, mas uma empresa, uma gestão não é feita só de fluxo de caixa. Nós precisamos olhar a empresa como um todo. Um outro fator que pode também nos enganar, que a gente tem dinheiro e a gente não tem. Você vende, você vê lá a sua venda todo dia, até mesmo quando a gente tem, né, um sistema de computador efetivo que calcula isso, porém a gente muitas vezes esquece de olhar se a gente está realmente recebendo tudo isso, né? Clínicas grandes têm um problema menor com isso, porque não existe o famoso do fiado, e realmente assim é uma coisa que a cada mês nós estamos vindo cortando lá na clínica. Porém, como eu já falei várias vezes, a minha clínica é situada num bairro, nós estamos há praticamente 14 anos nesse mesmo bairro, que eu trabalho nesse mesmo bairro, então as pessoas me conhecem, né? E antigamente a gente tinha muito problema porque era aquele fiadinho, porque conheço a Joana e tal. Hoje a gente não existe esse fiado, né? De boca a boca, é tudo certinho, mas sim eu tenho clientes que pagam mensalmente, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente acha que a gente tem um faturamento X, mas a hora que a gente vê, se você não tem um controle desse recebimento, não adianta você faturar 50 mil e tá recebendo 20, você tá perdendo dinheiro. Então esse é um dos fatores que o empreendedor tem que ficar muito atento, e a gente sabe que em clínica veterinária acontece muito, né, paciente que fica internado, que o tutor vai buscar e fala que passa depois para acertar. A gente sabe que as pessoas tendem a fazer isso mesmo. Pacote de banho, a gente já recebe tudo adiantado, mas tem que ficar muito em cima, porque no dia do recebimento, foi buscar o pet, principalmente pets que vêm de transporte, aí chega lá para receber. Esse cliente não tá lá, então não faz o pagamento naquele momento. Então assim, o seu contas a receber tem que ser um fator que você tem que estar todos os dias analisando, avaliando, tem que ter alguém responsável pelo seu contas a receber, porque a gente está muito preocupado em vender, em ver números no final do mês, mas a gente tem que estar preocupado se realmente essa venda está entrando toda no nosso caixa, né? Então essa é uma das preocupações muito grandes que eu queria alertar vocês, que é um fator assim que a gente tem que bater em cima todos os dias, né, para não deixar esse volume de contas a receber crescer. E uma coisa muito importante que a gente tem que analisar, você tem que receber essa conta antes de você precisar pagar o seu fornecedor. Porque se você precisa tirar dinheiro do bolso para pagar o seu fornecedor antes de receber, você também pode estar tomando prejuízo. Isso é um fator muito importante. Você tem essa gestão muito bem feita, que você realmente consegue diferenciar fluxo de caixa, lucro, que você sabe que aquele dinheiro não é seu, que você sabe, olha, por exemplo, hoje a gente tem aqui 5 mil, tá tudo pago, mas eu tô no dia 15 ainda. E eu tenho até o dia 30, 8 mil para pagar de conta. Você consegue durante esse mês também usar o seu marketing, ir fazendo ações para que você consiga chegar nesse número. Você sabe que você ainda tem metade do mês para trabalhar, né? Que falta um pouquinho, mas vai dar certo. Você consegue avaliar melhor os setores que precisam de mudança no meio do caminho para conseguir chegar naquele número. Então, quando a gente tem também essa gestão muito esclarecida, os números eles precisam ser transparentes para que você, como empresário, consiga tomar as decisões necessárias durante esse mês, tomar decisões rápidas. E é muito importante você saber realmente se você está tendo lucro, porque a sua empresa, a sua clínica precisa de investimento,
né? A gente sabe que um negócio onde a gente não investe é um negócio que não cresce. E se você não entende essa separação de fluxo de caixa e lucro, se você não entende que o lucro não é só seu, o lucro também é da empresa, você não investe nessa empresa, essa empresa não cresce. Então eu queria falar para você assim, que é muito crucial entender esses dois pontos, fluxo de caixa e lucro, para que você possa saber realmente o que é lucro, investir na sua empresa, investir em marketing, investir em equipamento, investir na sua equipe, porque a sua equipe também precisa de investimento. Então eu convido vocês a continuar acompanhando nosso conteúdo, que nós vamos explanar um pouco mais sobre isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha pelo menos aberto um pouco da sua mente, que você possa realmente parar e analisar, entender que o que é lucro, o que é fluxo de caixa, e apesar de ser contraditório, você possa entender que dinheiro em caixa e dinheiro em banco não é sinal de saúde empresarial, que não é sinal que a sua clínica, que tá tudo ok com a sua clínica, mas que sim, que a gente pode estudar, que a gente deve procurar as mudanças necessárias para fazer esse negócio dar certo. Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você, segue nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha com os amigos. Obrigada!